Fala aí, eu sou o Luiz Otávio. Eu sou a Ana Cláudia, nós somos os dois faladores. E no vídeo de hoje, lá em 1980, o carnavalesco Joãozinho 30 disse: quem gosta de miséria é intelectual, o pobre gosta de luxo, e causou um maior reboliço. Tanto tempo depois, essa frase continua verdadeira? Fala, gente, do meu coração, já se inscreveu no nosso canal? Se você não inscreveu, corre, se inscreve agora. É só apertar inscreva-se, tocar o sininho pintadinho para receber as notificações de vídeos novos. Deixa o teu joinha aí, que ele é muito importante para nós. Comenta conosco. O que você acha do que a gente acha? Se você concorda, se você não concorda, se você discorda. A gente adora quando vocês comentam conosco e dão a sua opinião pra gente. Faz muito tempo que nós não temos um vídeo assim, né? A gente tem utilizado mais temas sociais nas lives e coisas do tipo. Então a gente tem tempo que a gente não tem vídeo para debater sociedade de um modo geral. Verdade. E essa semana a gente está terminando a semana de carnaval e a gente acabou assistindo o filme Infinity Pool. Inclusive por recomendação do Luca Leal. Obrigada, Luca, hein? E a gente achou o filme no mínimo estranho, pra dizer o mínimo. E a gente questionou algo que a gente vem questionando há muito tempo, e que a gente já falou em alguns momentos, até conversando mesmo assim, que a gente tem percebido algumas produções que se vendem como produções que vão denunciar o estado de miséria da sociedade, mas que na verdade estão muito mais associadas a uma fetichização, não vou conseguir falar direito, mas está muito mais associada a um prazer em demonstrar as misérias da sociedade do que provocar uma reflexão propriamente dita. E como a galera acaba comprando isso em maior e menor nível. Claro que isso vai variar de filme para filme, né? Eu acho que até que você ia falar alguma coisa, eu me emendei, desculpa. Mas claro que isso vai variar de filme para filme, mas a gente observa muitas das vezes assim que é um filme denúncia. Mas tá denunciando o quê? Assim, todo mundo já sabe aquilo. O que é de novo que você está trazendo? Qual é a proposta que você quer trazer? Você está trazendo alguma solução? Ou você só está falando que todo mundo está falando desde que o mundo é mundo, só com uma roupagem diferente e tentando ser transgressor? Acho que assim, tudo é cíclico, né? O cinema também é cíclico, a sociedade é cíclica. E parece que ela está de novo querendo fazer uma autoavaliação, né? Acho que tem tudo a ver, inclusive, com a época, né? Pós-pandemia, eu acho que durante a pandemia muita gente achava que quando voltasse ao novo, normal, seria muito diferente. E acabou não sendo tão diferente assim, né? Foi praticamente a mesma coisa, só que todo mundo muito mais pobre, né? E então, eu acho que de alguma forma a arte como um objetivo de provocar, de refletir, de até mesmo incomodar, de cutucar mesmo, para que isso possa trazer mudança, que é o papel da arte mesmo, fazer com que isso de alguma forma venha a ser discussão. Isso acabou, particularmente não estou percebendo essa discussão, porque ela acaba sendo um buchicho 2 dias, 3 dias no máximo na internet, e aquilo continua sendo como sempre foi e como já era antes. Então eu acho que a gente pode ter alguns exemplos de filmes, para o pessoal entender mais ou menos o que a gente está falando. A gente pode até começar pelo último que a gente assistiu mesmo, que é o Infinity Pool. E aí você tem nesse filme um grupo de pessoas que tem um poder aquisitivo legal, que vão para um resort num país imaginário, então não é um país real. Imaginário e miserável. E aí ele parece como se fosse um país ligado a cortina de ferro. É uma produção croata, né? É um dos países parceiros, se eu não me engano, é a Croácia. Apesar do país ter praias, ter locais de curtir o verão, né? Piscina e tudo mais. Mas e é engraçado você ter esse contraponto, né? Você ter uma cultura e uma língua parecida, uma letra parecida com algum país ou alguma linguagem lá da Europa Oriental, e você ao mesmo tempo tem uma questão que meio que praiana, né? Já que eles estão no resort. E a partir disso, eles vão se conhecer, os endinheirados vão começar a bater papo, e entediados que estão em suas vidas, entediados que estão em suas férias, nos seus prazeres lá do resort, eles então buscam novas aventuras, e essas novas aventuras vão levá-los a uma série de questões.
E aí, a partir daí, escatológicas. eu acho que a gente já pode até gritar spoiler! Ah, eu acho que a gente nem precisa dar muito spoiler, não. Acho que a gente não precisa entrar no mérito do que você vai ver no filme, mas basicamente você vai ter então um grupo de milionários que descobre que com dinheiro eles podem fazer o que quiser, que não vão sofrer punição naquele local. E aí, tá. Qual é a reflexão que isso traz? Qual é a novidade que isso traz? A novidade que o filme traz é o escatológico. Tem uma cena, por exemplo, que a personagem passa o sangue de um outro personagem no peito e vem um outro personagem adulto e começa a lamber o peito dela. A mamar, basicamente. Sim. Ele tem uma postura até infantil. Sim. Tá, e aí o que isso agrega? Acho que isso nem é tudo problema, não. Eu acho que o maior problema do filme é só como eu vejo esse filme como uma grande celebração do liberalismo. E de jogar na cara do liberalismo que o que ele realmente está dizendo é o seguinte: vocês falam sobre liberdade, 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 mas só tem liberdade que tem dinheiro. E é esse tipo de liberdade aqui do que o liberalismo está falando. É a liberdade de você ultrapassar os seus limites e ser realmente livre. No sentido de que leis não se aplicam a você, a moral não se aplica a você, a ética não se aplica a você, o nojo não se aplica a você. Então você é alguém absolutamente livre de qualquer amarra social, ética, moral, religiosa e legal. Então o filme vai trazer essa discussão, inclusive com relação a si mesmo, como inclusive limites que você pode ter de autopreservação, de autoamor, de cuidado consigo mesmo. Então, a partir do momento que eles estão nessa realidade, e esse país, essa realidade fictícia, traria para eles essa possibilidade de ser, a partir do minuto que você paga, ser completamente livre. E aí você vai discutir a corrupção do rico, né? Você pode discutir que o rico muitas vezes, quando tem um problema, vai dar um dinheiro, ou vai pagar um bom advogado, ou pelo próprio sistema, ele já está protegido por ser rico, e o sistema vai protegê-lo e ele não vai receber as consequências integrais daquilo que ele fez. E aí o filme vai trazer essa questão jogando bem na tua cara mesmo, e usando para isso de violência gráfica, bem explícita, e de cenas muito fortes. Não sei se chega a beirar um slasher, mas não tem o sangue que tem. Até umas cenas sanguinolentas, mas não chega a esse ponto, não. Mas Otávio? Não, é a moto passando aqui que tá me incomodando. E aí, assim, beleza. Mas o que o filme traz de novo a não ser escatologia? A gente já não viu isso de outra maneira. Você ainda resolveu fazer uma análise do filme em si, tentar tirar alguma coisa, mas de novo, acaba sendo escatológico. E aí, o que você... O próprio Triângulo da Tristeza que a gente assistiu. Porque o filme também não vai trazer uma repercussão, desculpa interromper, mas o filme também não vai trazer uma repercussão de consequência. Do tipo de mostrar, tipo assim, olha, isso aqui é errado. Não tem consequência. Olha a consequência disso. Olha, isso aqui não é bacana. E vou te falar, para muitas pessoas também aquilo pode ser extremamente atraente. Falar, putz, aí, é o que eu sempre quis. É isso aí. E eu posso até pensar em algumas pessoas que gostariam dessa vida. Várias. Eu acho que você acerta muito quando fala assim. E até é mais feliz do que eu quando eu falo de não trazer nada novo. O filme no final não tem consequência. Você tem um personagem ali, que é o personagem principal, que vai ter uma certa consequência, mas... No final você pergunta qual é a moral da história. Sabe aquelas historinhas que as professoras... Você tinha uma professora que contava história e no final ela perguntava assim, e aí, qual é a moral da história? O que vocês entenderam? Na minha escola tinha muito... Todo dia a gente lia um texto, pequeno, né? Criança, mas a gente lia um texto e depois debatia o texto, discutia sobre o que a gente tinha entendido. E ela sempre perguntava, né? Se alguém não chegasse e trouxesse a moral da história na conversa, no final ela falava assim, então... mas aí qual é a moral da história? Aí é qualquer aula de interpretação de texto. Sim, né? Mas eu tô falando que a gente, principalmente quando era pequena, eu lembro muito dessas cenas na minha escola primária. E aí eu fui pensando pro diretor, e aí, qual é a moral da história? E aí tem um detalhe ainda, já que a gente voltou a falar do Infinity Pool, que tem uma personagem ali que ela é filha de um cara que ela tem o dinheiro dela porque o pai dela é um grande editor. E é curioso, porque o diretor, e se não me engano o roteirista do filme,
é o Brandon Cronenberg, que é filho do David Cronenberg. Então, assim, tem essa autorreferência ali, e aí como que ele se vê, ele tá horrorizado. Ai. E aí tá assim. E aí vamos falar de Triângulo da Tristeza? Então, vamos falar também. Triângulo da Tristeza é outro filme também, que é legalzinho, é bacana. Melhor do que muito melhor do que Infinity Pool. Tá concorrendo ao Oscar de melhor filme. Tem vídeo aqui no canal, inclusive foi o Danda que fez o vídeo sobre o filme. Mas, de novo, é um filme... Tentaram vender como o novo Parasita. O Parasita ocidental. E pelo amor de Deus, oriental, e assim, é um filme que no final vai trazer várias digressões, mas de novo, cadê a novidade? E o filme não termina. E o Triângulo da Tristeza ainda tem isso. O filme não termina. Vou deixar a reflexão para você do que aconteceu aqui. Deu tempo de salvar a moça, não deu tempo de salvar a moça morreu, a outra desistiu no meio... Aí fica, é uma crítica ácida à sociedade. Beleza, gente. E aí, o que esse monte de crítica ácida que a gente está vendo aí está servindo realmente para a mudança da sociedade? Eu achei muito legal o nome do filme. Logo no começo do filme ele explica o porquê do nome, que é uma área do rosto, onde você, quando está triste, demonstraria através, né, de ficar enrugado, ficar caído, essa região. Ele fala isso no filme, né? Fala. Acho que como um dos rapazes ele é modelo, um cara que está fazendo o casting e falando do corpo dos modelos, ele fala sendo bonito, o Triângulo da Tristeza, que é o Triângulo da Tristeza e tal. E é também a área em que a galera às vezes mete o botox. Isso. Né, pra disfarçar a idade, disfarçar essas coisas. Isso. E aí o que eu achei nesse filme, assim, ele de novo vai brincar com o surreal. Todos esses filmes, inclusive, eles têm um toque da caricatura, do exagero, do surrealismo, que vai beirar também, de novo, a escatologia, porque você vai ter uma cena ali bem escatológica. Para algumas pessoas, talvez, que sejam mais sensíveis a esse problema, pode ser até difícil de assistir, porque algumas pessoas têm realmente uma tolerância menor ao que vai acontecer na cena. E você tem ali uma discussão, e aí você vai trazer, por exemplo, o comunismo, o capitalismo. Aí, por exemplo, tá o cara que viveu no país capitalista defendendo o comunismo, e o cara que cresceu no comunismo defendendo o capitalismo, e aí, enquanto estão os dois bêbados discutindo, tá o resto do mundo acabando. Pô, bacana. E aí? Eu entendo, né, que... E o mais interessante é que depois ele tem esse ponto forte do filme, esse ápice, e ele se esvazia depois, quando eles vão para a ilha. Sim. E aí você vai ter ali uma discussão que, de alguma forma, eu entendi que tenta afirmar que um deles tem razão, na questão da discussão do poder. Sim. E dos papéis. E de quem é o poderoso aqui agora. Quando eu tiro o dinheiro do esquema e tiro e deixo mais apto, ou que tenha maior inteligência e compreensão do que está acontecendo, ser aquele que vai, de alguma forma, ter o controle daquilo. E a partir dali ele vai ganhar uma outra posição. E quanto isso é difícil, e quanto todos dois, nas posições de poder, acabam se excedendo e de alguma forma, usando o poder para satisfação pessoal e para benefício próprio, e não para fazer um bem comum. Nenhum dos dois apresentam, dentro daquela história, nenhum bem comum. E aí você vai ter a posição dos personagens modificada a partir dessa nova realidade que é apresentada, papéis sociais mudam, mas realmente você vai de novo falar, viu? É aquela brincadeira que sempre fala, né? Dê poder a alguém para ver quem é a pessoa, né? E aí, de novo, o filme não acaba. Vamos falar agora de um outro filme, você falou do surrealismo, a gente vai para um outro lado agora, e aí, talvez seja onde a galera que está assistindo aqui mais chie, porque é o que eu particularmente considero um delírio coletivo. Qual? Que é Marte 1. Ah, meu Deus! Assim, Marte 1 é uma produção muito certinha, as atuações entregam tudo o que o filme pede, mas é mais um filme que você vai trazer o retrato do pobre, a vida do pobre, e no final o pobre tem que se consolar com um sonho. Eu sou particularmente contra qualquer romantização de pobreza, qualquer romantização.
e que traga uma ideologia que de alguma forma não é positiva. Na verdade, eu sou contra romantizações. Mas, assim, nesse caso, eu entendo que a gente precisa ver que existe beleza, arte, cultura em qualquer parte. Existem pessoas de valor, com valores, pessoas valiosas em qualquer lugar. Beleza. Mas quando você pega uma situação que é uma situação triste, de dificuldades, de limitações, e romantiza isso, para mostrar que isso, que bonito que é, então vamos nos conformar, porque o filme não traz nenhuma mudança, nenhuma tentativa de mudança. Nenhum indício de que as coisas vão simplesmente melhorar. Eles realmente se aceitam como são e a realidade deles. É um recorte de uma família pobre, né? E a sua luta, seus desejos, seus sonhos, suas aspirações, suas dificuldades e ponto. E ao mesmo tempo, todo num pacote de, viu como é bacana ser pobre, viu? Encontrei valor em você, viu? Você não está sendo desprezado pela sétima arte. Te representamos aqui. Mas essa representação acaba sendo esvaziada, desculpa, pela falta de força que o próprio texto não traz. Que eu senti a falta exatamente de um ponto que é muito importante, que precisa existir nesse ponto, que é a consciência, que muitas vezes pode levar à revolta e que às vezes ela é necessária para trazer mudança. E principalmente porque, apesar de ter muita coisa bacana na favela, tem muita coisa ruim na favela que precisa ser mudado. E eles nem moram na favela, né? Eles moram num bairro pobre, bairro não chega nem a ser em comunidade. E aí, falando em favela, é diferente. Vou aproveitar para fazer um contraponto para as pessoas entenderem o que a gente está tentando dizer. É diferente, por exemplo, de Cidade de Deus. Que é diferente de Parasita. Que é diferente de Parasita. Porque ali no Cidade de Deus você está retratando um momento histórico, um contexto histórico, a realidade como ela é, nua e crua, e eles não romantizam. E aí, claro que tem a romantização na questão de você transformar um contexto histórico e romantizar no sentido de criar uma história ali coesa para colocar no filme, inclusive veio com base no livro, se não me falha a memória. Não é romantizar a situação em si, que o próprio Parasita não faz. O Parasita deixa até o final ali um pouco aberto, mas ele consegue fechar a história dele. O fato de você ter aquele final mais ou menos aberto ali, ele não te impede de entender o todo, de concluir a história daqueles personagens. Sim, é uma ali. Abertura que não é... Que uma coisa que eu acho interessante nas obras, a maioria das obras sul-coreanas, é que eles não te deixam sem resposta. Existem respostas, mas também existe espaço para você compartilhar o teu pensamento, refletir e chegar às tuas digressões. Ele também não vai... E aí nesse ponto eu acho inteligente no sentido de que ele não te menospreza quanto a quem está assistindo e te convida para fazer parte da obra, principalmente no final. Mas não te deixa completamente solto o livro, do tipo assim, decide aí o que tu quer ter, como é que você quer que termine. Né? Eu detesto o filme que faz isso, porque eu acho que é uma preguiça, porque eu não paguei para isso, eu paguei para ver uma história. A história tem começo, meio e fim. Pra mim, isso eu aprendi na escola. Toda redação tem começo, meio e fim. Eu tô muito ligada à minha infância hoje. Tô vendo. Beijo pra professora Tia Lucinha. Tia Lucinha? Tia Lucinha. Eu ia falar alguma coisa aqui, eu esqueci agora. Lembrei. E aí as pessoas imaginando, por exemplo, Marte 1 concorrendo ao Oscar. Foi um indicado do Brasil. Não concorreu. Não concorreu ao Oscar, gente. Enfim. E outra coisa que eu queria falar. Aí no começo você tem uma menção da vitória do Bolsonaro, que aí você coloca ali, ó, o Bolsonaro entrou. E aí? O que isso vai agregar à história em si? E até sobre de novo, as coisas, tudo tem efeito, tem causa. Tá bom, o Bolsonaro foi uma causa. Qual foi a consequência disso? Qual que trouxe isso? E no final, o que eu vou fazer com isso? E é lógico que todo mundo está vivendo na carne, ou viveu, ainda está vivendo na carne, os efeitos do governo Bolsonaro. E isso o filme não traz, você pensa até que vai somar, de novo, é igual a história do Triângulo da Tristeza. Ele fala sobre o Triângulo, sobre a Tristeza, mas no final das contas não fala sobre tristeza. Não é exatamente um filme sobre tristeza, é um filme sobre luta social, classes sociais, que é muito mais nítido essa briga dentro do Parasita. E aí você não tem essa romantização, tem na verdade uma história realista, crua, no melhor do realismo, da literatura realista. Eu não acho nem que... Eu entendo quando você fala que o Parasita é mais realista, porque ele sai do fantástico
Ele não sai do fantástico, mas ele vai menos no fantástico que o Triângulo da Tristeza. Mas é curioso que o Triângulo da Tristeza ele tenta ser mais literal em relação a isso. Mais didático. Mais didático em relação a isso do que o próprio Parasita. Uhum. Né? Aquela cena do Parasita, por exemplo, que virou até meme depois, que é o cara dirigindo o carro, depois de perder tudo na casa, e a mulher atrás, dando graças a Deus que choveu, porque limpou o céu para poder ter a festa do filho, aquela cena diz muito mais do que se bobear o Triângulo da Tristeza todo. Exatamente. Perfeita lembrança. Entendeu? E aí, pra gente ir mais atrás ainda, um outro filme que tem crítica aqui, inclusive tem crítica de Parasita aqui também, é O Poço. Que quando saiu, virou assim, é o filme da reflexão. Que não... Gente, o que o filme traz de novo? Assim, a gente fala isso na nossa crítica aqui. Eu lembro disso porque foi um filme que todo mundo elogiou e a gente, se não me falha a memória, falou o seguinte: é um bom filme, mas a galera também está tratando como se fosse a última bolacha do pacote. Entendeu? E assim, é um filme que vai debater questões, aí vai usar da violência para chocar, vai trazer ali debate, reflexões, o filme no final não se fecha, você também que entenda da maneira que quiser. Tá, e aí? E quer trazer tipo assim, a crueza do ser humano no seu estado mais selvagem, bruto, de desespero, né? E tá bom, você jogou isso na tela. E aí, de novo, você não criou um movimento, você não criou um debate público, você não gerou mudança, e aí, de novo, você se questiona qual é a função desse filme, então. Já que a função da arte é, de alguma forma, provocar, trazer mudanças, reflexões. E aí, eu acho que nesse ponto, embora muita gente tenha criticado muito na época a ideia do cinema de herói, eu mesma me fiquei cansada com isso. O cinema de herói trouxe uma série de reflexões sobre papéis de governantes, de autoridades, e que realmente fez com que as pessoas mudassem o olhar com relação, né? Eu acho que o grande catarse disso, o grande hecatombe desse momento é exatamente o The Boys, do Prime, que meio que bota... Já existia nos quadrinhos. E que que inclusive, no seriado, se não me engano, dizem que os quadrinhos nem estão bom assim. E que no seriado ele meio que grita pra todo mundo aquilo que todo mundo estava pensando e discutindo. Quem são meus heróis? Quem são essas pessoas? E isso, eu acho que nesse ponto, a Marvel foi bem sucedida. A própria DC, que fez parte desse movimento, acho que foi excessivo, acho que foi cansativo, eu realmente cansei de tanto filme de herói. Mas é um outro ponto para se discutir, né? Que eu acho que de uma forma trouxe realmente alguma questão. Eu vou até mais longe, porque eu discordo um pouco de você quando você fala que os filmes da Marvel trouxeram essa reflexão, porque não foram todos os filmes, né? Tem um ali ou outro que eu acho que traz mais essa reflexão. Foi do conjunto da obra. O Capitão América Soldado Invernal, ele traz essa reflexão. O próprio Ultimato. A série do Pacificador, a série do Gavião. Pacificador é DC. Mas eu falei DC também. Tá. Falei não, tá, DC. beleza, eu tô lembrando aqui. Tô falando do cinema de herói. Do avião nem tanto. Mas assim, eu entendo o que você quer dizer. Mas uma coisa que eu quero questionar também é que muito da galera... Do Falcão. Ah, tá. Que a galera quer questionar, que questiona os filmes de herói, ou questiona esses filmes que são considerados mais bobos, ou que muitas vezes são tratados como menores, enaltecem determinadas obras que estão ali só exaltando a miséria, sem trazer alguma reflexão propriamente dita. E fica estabelecendo níveis e qualidades de cinema, tentando colocar filmes que trazem uma suposta reflexão, ou uma reflexão incompleta, em lugares melhores do que filmes que às vezes só querem distrair. E nesse ponto também lembrei do Menu. Embora tenha sido um filme que a gente, como um todo, gostou, ele também vai nessa pegada de discutir papéis, posições, lugares na sociedade, porque o Menu... a questão da riqueza, a questão da posição do rico diante dos serviços, da moda, da gourmetização. Isso, obrigado. Gourmetização. De tudo, né? Mas o Menu, mal ou bem, ele dá uma solução. Não, sim, você pode não concordar ou não, de toda essa mas leva, o Menu, ele dá uma solução. Radical? Radical. De toda essa leva, talvez ele seja o melhor, mas
de qualquer forma, ele faz parte. Você, por exemplo, é igual uma época que saiu aquele filme do Silêncio, e depois teve o filme da Sandra Bullock, Um Lugar Silencioso, que era a época da privação de sentidos. Então, eram os filmes ligados à privação de sentido. Saiu um monte de filme disso. Agora é o momento de discutir papéis sociais, discutir a pirâmide social, discutir a posição do rico, comunismo, do capitalismo, do liberalismo, enfim, aí, do comunismo, socialista e tudo mais. Eu concordo muito quando você fala que essa é uma questão cíclica, que você falou lá no começo do vídeo, que a gente para pegar Robocop, por exemplo, o primeiro, né? Vou focar no primeiro. Ele está ali debatendo a questão da violência policial, da não violência policial, da sociedade como todo, da violência. Você tem os fugas de Los Angeles, fugas de Nova York, em menor escala, vão debater também essas questões de sociedade. O próprio Round 6 Sim. é uma série também sobre essas questões. Sim. Sobre a questão de quanto o dinheiro pode levar você a posições completamente escravizantes, robotizantes, em que você entrega a sua vida em prol de uma chance de ganhar dinheiro. Né? Então, o próprio Round 6 também entra nessa pegada desse momento. Mas, de novo, a gente precisa, talvez, enquanto sociedade, talvez algumas pessoas estejam percebendo isso, discutir essas questões, esses papéis, discutir de novo essas posições. A gente, por exemplo, aqui no Brasil, e isso parece uma coisa de mágica, tipo assim, tava ali, mas ninguém viu, tipo, descobriu a miséria dos Yanomamis, descobriu a desgraça do garimpo, e outras mazelas mais. Então você vai desfolhando coisas que estavam ali. De alguma forma pode ser que essas descobertas, essas questões, essas coisas estejam levando à reflexão. Claro que e espero que traga mudança. Claro que você já tinha pessoas denunciando, né, mas é algo que a gente fala muito sobre, a Ana e a gente conversa muito sobre essa questão dos Yanomamis. Vai apagar a luz isso daí. Dos Yanomamis. Agora, só agora descobriram que os Yanomamis estavam daquele jeito como foi encontrado. Só que o Bolsonaro estava sufocando isso. Sim, mas eu estou falando de reportagem. Estou falando nesse sentido, entendeu? Não estou falando das pessoas que estavam ativamente lutando contra esse momento. Tô falando, a Globo descobriu agora isso. O SBT descobriu agora isso. A Record descobriu agora isso. Então, e aí, de novo, eu entendo também que há um grande problema nisso tudo aí, que era exatamente a questão do risco das reportagens. A profissão do repórter se tornou extremamente perigosa até nos centros sociais. Nas grandes cidades, você imagina num garimpo, dentro do interior do Amazonas, onde você não tem o CMBio, você não tem o IBAMA, você não tem ninguém trabalhando, não tem ninguém, tá tudo tipo assim, lá faz o que quiser. E quem estava tentando trabalhar foi demitido, foi penalizado, foi transferido, foi morto, E aí, realmente, eu consigo entender, até mesmo por uma questão de preservação. Eu não sei se haveria condição de segurança para uma equipe ir para lá. Mas poderia se denunciar muito mais do que era denunciado à época. Não, sem dúvida. Durante muito tempo do governo Bolsonaro, todo mundo via que era uma porcaria, uma droga, mas havia um silêncio para não piorar. E aí uma expressão que uma vez eu ouvi na minha vida, do ruim com ele, pior sem ele, minha filha. Então você aguenta esse homem, porque é ruim com ele, pior sem ele. Então eu acho que muita gente do mercado, muita gente da mídia estava acreditando nessa compra, até que chegou o ponto que chegou, e que no último ano então foi o pior de todos, e uma série de coisas, a coisa se avolumou de tal forma que não deu mais para segurar. Agora, por exemplo, muita coisa ainda tem que ser vista. Não sei nem se vai chegar, por exemplo, a compra de voto que os próprios repórteres da Globo noticiaram. A gente não viu nenhuma repercussão, não viu ninguém mais falar sobre isso. Uma cidade inteira pode ter vendido seus votos em troca de bolsa e auxílios. Ou ter sido convidada, né? Pelo menos. E aí, isso eu falei, pode ter sido. Então, assim, você não viu mais nenhuma reportagem, você não viu ninguém mais falar sobre isso. O assunto morreu, agora vamos para o próximo assunto do dia. Mas isso faz parte da vida social, as coisas são rápidas, uma coisa, ainda mais numa sociedade hoje em dia, com internet, com tudo isso, onde uma coisa rapidamente substitui a outra, e um assunto no momento hoje está no Trending Topics, amanhã
ninguém mais lembra do que está se falando. E é por isso que é uma sociedade que a gente tem hoje do imediatismo, da banalização, e que talvez a gente tenha mais dificuldade de ter mudanças, por incrível que pareça, apesar de tanta informação, de tanto acesso. Né? Exato. Então, comenta com a gente o que você acha desse assunto, se você concorda, se você não concorda, o que você acha dessas obras que nós aproveitamos para comentar aqui. Ah, a galera vai dizer que a gente tá errado. Tem mais algum filme que a gente não comentou, que a gente esqueceu, que também poderia ser incluído nessa leva aí? A gente acha que tem mais um, mas não conseguiu lembrar? Eu fiquei espantado com você defendendo os filmes de herói agora no final. Não esperava, eu não vi isso. Apesar de eu estar cansada deles, tô mesmo. Mas tem tempo que a gente não faz vídeo assim, né? É verdade. Inclusive a gente confundiu, a gente tinha dito durante a semana que hoje seria o Jornal de Notícias Bizarras. Verdade. Mas na verdade é semana que vem. Então não deixa de se inscrever aqui no canal para acompanhar, porque se você não sabe, o jornal é ao vivo, então a gente grava aqui, né, vai comentando as notícias com vocês. Se vocês têm alguma sugestão de notícia, deixa aqui no link do vídeo, ou manda pra gente lá pelas redes sociais. Tudo dos Faladores. Semana que vem tem coluna nova lá no Faixa Pop, então procura a gente lá também com a coluna Falando Nisso. E dia 3 a gente tem Falando Nisso também com uma nutricionista. Vou só jogar assim no ar. Tá? É isso, valeu, até a próxima. Tchau, tchau.